Olá, eu sou a Ana Train, a mãe indoor, e você está assistindo uma série de vídeos curtos sobre o desamparo na maternidade. O vídeo de hoje vai ser sobre o desamparo legal. Você já reparou que muitas vezes entrevistas de trabalho, de emprego, ainda contém algumas perguntas que já não são mais consideradas legais de serem feitas, mas que mesmo assim o entrevistador ou a entrevistadora fazem? Você pretende ser mãe? Quais são seus planos para daqui a 5 anos? E ao contrário do que eu pensava quando eu era entrevistada, achando que isso era uma questão de ver como é que é o crescimento de ambição dessa pessoa e crescimento profissional na cabeça dela, muitas vezes isso tem um recorte de tentar colocar a mulher entrevistada numa posição de se haver com essa pergunta: vou querer ter filhos? Como é que vai ser minha vida conciliada entre família e trabalho? E isso é uma pergunta descarada. Não é possível mais conceber que numa situação de entrevista de trabalho, de emprego, uma mulher tenha que responder esse tipo de pergunta, justamente porque essas perguntas não são feitas para homens, elas são feitas apenas para mulheres. Então isso para mim é um sinal de que há um preconceito contra mulheres com relação à questão familiar. Eu acho isso um assunto muito delicado e muito importante e muito urgente de ser falado, porque socialmente a gente já vem trabalhando uma série de questões de desigualdade de gênero e cada vez mais a gente está tendo acesso à denúncia de situações onde as mulheres se sentem em desvantagem com relação aos homens por alguma situação qualquer que se der no mercado de trabalho. Muitas vezes também, quando a mulher já tem filhos, é perguntado para ela o que ela vai fazer numa situação de emergência do filho, por exemplo, o filho ficando doente e tendo que ficar em casa e não podendo ir para a escolinha. Os pais nunca são perguntados numa entrevista de trabalho sobre situação de emergência dos filhos. E vamos combinar que não são só as mães que passam as noites em claro. Muitas vezes os pais também reclamam de não conseguirem render nos seus trabalhos em função de terem cuidado dos seus filhos que estão doentes ou que não conseguiram dormir durante a noite. Então existe uma diferença de rendimento intelectual, de concentração, de foco, de atenção também para os pais. Isso não é uma questão exclusiva das mães. Isso é uma pergunta que se poderia fazer para qualquer um dos pais, não só para a mãe. Mas na prática ainda é feito mais para mulheres do que para homens. Aliás, eu não conheço nenhum homem que tenha sido perguntado sobre isso, mas conheço muitas mulheres que já foram questionadas sobre isso. Uma coisa para pensar. Vamos ficar ligado nessa diferença porque tem algo aí que está demonstrando esse desamparo legal também com relação às mães. A volta ao trabalho depois da licença maternidade também é uma questão que mexe com muitas mulheres. E aqui eu quero fazer um parênteses porque eu acho bem importante de sinalizar que essa volta ao trabalho, para quem já estava trabalhando, é muito diferente para cada mulher. Não existe um padrão, não existe uma lei, não existe um sentimento único para todas as situações. Fato é que cada mulher que passa pela maternidade e volta ao mercado de trabalho, volta num tempo que não necessariamente condiz com o tempo dela estar pronta para voltar no mercado de trabalho. Muitas vezes essa licença maternidade ou o tempo que a mãe ficou inteiramente, exclusivamente com o bebê, foi um tempo que não condisse com a necessidade dessa mulher. Vou dar um exemplo. Tem mulheres que, após um mês do nascimento do filho, já gostariam de voltar para o seu trabalho, já se sentem prontas e já se sentem maduras e já se sentem em condições de poder assumir seu trabalho. E tá tudo bem, e tá ok. Esse é o sentimento dessa mulher. Já outras mulheres, após uma licença maternidade de 7 meses, por exemplo, gostariam de continuar ficando em casa, gostariam de continuar exercendo essa exclusividade aí de cuidados, né? E não voltando ao seu trabalho. Então, isso é uma questão que eu acho que as mães ainda estão muito desamparadas legalmente. Já pensou se pudesse existir uma forma em que as mulheres pudessem escolher o momento em que se sentem mais preparadas, tanto ela quanto o bebê, de poder fazer essa volta para o mercado de trabalho? Sem prejuízo às partes. Eu não tenho solução para isso, mas eu consigo imaginar, num mundo ideal, que isso poderia ser uma bela de uma saída para esse impasse. É claro que eu entendo que nem a empresa, nem a profissional, nem essa mãe, nem essa família devam ser prejudicados nisso, mas já pensou que legal seria ter este amparo legal
de poder dar para essa mãe condições de escolher quando ela e o bebê se sentem em melhores condições de se separarem por um tempo. A gente tem muito chão pela frente para chegar lá. Talvez a gente nunca chegue, eu não sei. Mas para mim, parece ser muito importante a gente poder falar sobre isso e pensar soluções diferentes dessas que estão acontecendo.